Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu disse ontem que na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele tinha escrito que Jesus estava voltando, rápido. Aí até muitos se cruzaram os braços, né? Aí ontem ele escreveu dizendo: olha, não preocupa muito com isso não. Não quer dizer que vai ser agora. E agora ele está chamando a atenção por aqueles que cruzaram os braços. Ficou sem trabalhar, esperando Jesus voltar. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos, né? Vós sois testemunhas de Deus também, o quanto santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder. Bem sabeis como um pai a seus filhos nós exortamos, encorajamos, né? Que comporteis de modo digno. Por isso agradecemos sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus. Aqui, ele diz também para... Cadê a parte de... Está aqui, estava lendo errado aqui, por isso estou achando estranho. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem sabeis, deveis seguir o exemplo de ninguém, recebemos a graça, o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, dia e noite, para não sermos pesados a ninguém. Quem não quer trabalhar, não deve comer. Então aqui, já serve para todos nós. De vez em quando eu falo, você tem que trabalhar para o reino do céu, você tem que preocupar com o céu. Aí tem os ignorantezinhos que falam assim, então eu vou cruzar os braços, né? Eu não vou fazer nada, ficar só por conta de igreja. Não fala assim, né? Bem, a pessoa não entende o que eu falo. Quando eu digo que você tem que priorizar Deus, aquilo que é essencial, a missa dominical, o seu tempo de oração diário, terço, Bíblia, meditação, estudo do catecismo, né? Visita ao Santíssimo. E depois fazer do seu trabalho uma oração. Como é que eu faço o trabalho uma oração? Rezo o rosário na hora de trabalhar? Não, eu ia ser demitido, né? Imagina se eu for contratado para vender lá nas lojas, e aí chega o cliente, espera aí que eu estou rezando o rosário. Não ia durar muito tempo. Como é que eu faço do meu trabalho uma oração? Primeiro, se eu sou vendedor ou dono de alguma coisa, tratar o cliente bem. Até os enjoados. Não tem uns clientes enjoados? Eu sempre cito quem trabalha vendendo sapato. Chega aqui as senhoras e desce sapato, e desce sapato, e desce sapato. Aí depois diz, eu vou dar uma voltinha ali.
Claro que você dá vontade de dar uma sapatada nela. Mas você vai pedir a graça de Deus e dizer, sim, senhora, foi um prazer descer os sapatos. Mas não por ela, por Deus. Você oferece aquele sacrifício para Deus. Isso é oração. Tinha tudo para ficar nervosa. Mas você oferece. Então, tratar bem as pessoas. Ser honesto no trabalho. Ser honesto. Não ser desonesto. Falar a verdade com o cliente e assim por diante. O que mais? Fazer tudo da melhor forma possível. Como se fosse para Deus. É para Deus, né? Você faz da melhor forma. Mesmo que não dê certo, mesmo que não saia tão bem, mas você tem a consciência tranquila que você fez da melhor forma possível. Bem, e oferecer todo o sacrifício e humilhação que você sofre. Tem gente que vai te humilhar. A humilhação em si não tem sentido, mas quando você oferece, como se você estivesse indo para a cruz com Jesus, ganha um sentido extraordinário. Ao invés de você ficar feridinho 10 anos, porque alguém nem poder ver aquela pessoa mais nem de longe, oferece. Fala, Senhor, né? Como os apóstolos, quando levaram as varadas, ficaram felizes, disseram, nós somos dignos de apanhar por Jesus. Então, essa é a forma de fazer do trabalho uma oração. Levar a presença de Deus, oferecer o sacrifício, trabalhar da melhor forma possível, com honestidade. Quando o cliente for comprar a picanhazinha, tem aquela peçazona com colchão duro, aí o açougueiro vai lá e no lugar certinho, corta só, né? Não põe o colchão duro junto, trata bem, e assim por diante. Isso é oração. Entenderam? Então, ó, você faz do seu trabalho uma oração. Agora, é claro que o trabalho não pode ser acima de Deus e da família. A gente fica até tardão da noite aí, né? Ontem mesmo, eu estava falando com um amigo meu no Mato Grosso, a família do Rio Grande do Sul, que planta soja, um menino ótimo, família honesta, mas com essas condições climáticas do país, estão devendo um absurdo, né? Até hoje nunca conseguiram tirar, e a família toda mudou. Ele é até coordenador do grupo da renovação, agora está pensando em sair. E aí, corta o coração, né? E ontem ele dizia, eu observo os guri, para todo mundo ser honesto, padre. Nós tentamos ser todos honestos, não sei porquê, mas tudo bem, nós vamos tentar, né? Vamos tentar lutar, está com a dívida aí de milhões de reais por causa de... Então, às vezes, você faz tudo do melhor e não acontece como você previa. A primeira coisa que vem é revolta com Deus. Por que isso? Né? Por que, Senhor? Se nós fizemos tudo. Mas existe realmente um grande sofrimento, um grande mistério no sofrimento. Esse menino é um menino bom, conheço. Muito bom. Reza. Ele é um dos que, na época da colheita e da planta, ele sai de lá. Porque eu falei, não. Nada de ficar domingo só o tempo inteiro na roça, por causa de colheita, colhendo, está plantando, não. E ele sai correndo, vai para as missas dominicais. Está fazendo aí o rosário de madrugada, mesmo trabalhando. Agora, existe um mistério. Estou falando isso porque tem muitos de vocês que estão nessa situação. Rezam, são honestos e está passando por dificuldade. Que mistério que é? Um mistério do sofrimento. O mesmo mistério de Jesus, né? O que fazer? Tentar pedir a graça para não revoltar e oferecer. Fala, Senhor, nós oferecemos tudo que estamos passando pela nossa salvação. E Deus não vai deixar faltar o essencial.
Deus não vai deixar faltar o essencial. Pode ficar tranquilos. Isso eu garanto para vocês. O evangelho de hoje é mais uma vez uma exortação contra os hipócritas, né? Belos por fora, podres por dentro. Adivinha quem são os mais observados na sociedade? Nós. O padre primeiro, porque fica falando, vamos ver se esse caboclinho é o que fala. Não é assim? Depois, os leigos. Os ministros da Eucaristia são os próximos. Está com aquela roupinha lá, mas olha o que está fazendo. Olha como trata os funcionários. Olha como ela trabalha. Olha como ela é difícil. Olha como é desonesto. Não é assim? Eu não vou para a igreja, não. O povo lá é pior que o de fora. Nós somos observados o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nós temos que vir à missa para lavar nossos pecados no altar. Vocês sabem que aqui Jesus, o mesmo sacrifício de 2000 anos se faz presente. Quando vocês vêm no ofertório, ou não precisa vir, né? Mas no ofertório, oferece a vida de vocês. No altar, Jesus lava, dá a graça para vocês. E lá fora, nós temos que ser testemunha. Nós não podemos ser uma pessoa intragável, enjoada. Está cheio de gente que vem na igreja e depois é um cão chupando manga lá fora. Ué. Como assim? Você tem que melhorar, nós temos que melhorar. Não pode ser uma esposa enjoada, um marido enjoado. Né? Não pode estar no adultério. Se não dá conta, padre, eu preciso sair do adultério. Não pode viver 2 vidas. Não pode ser desonesto. Tudo bem? Que acontece, como aconteceu com esse jovem ontem, com a família dele, de algo imprevisto, e você não conseguir pagar suas contas. Mas vai lá, dá satisfação, fala, olha, estou tentando, me ajuda. Existem muitas pessoas que acontecem imprevistos, não é assim? Nem todos que estão no Serasa são imorais. Aconteceu algo imprevisto, mas dê satisfação, né? Você não pode ser um cara desonesto, se é da igreja. Você não pode frequentar determinadas instituições, lugares. Você não pode ficar bêbado. Pode ir para a pecuária? Pode ou não pode? Pode. Pode. Pode ir para a pecuária. Pode ver o show do Jorge Mateus? Já teve, não, né? Pode ver o show do Jorge Mateus. Mas você não pode estar lá com adultério, bêbado, caindo. Você tem que dar o testemunho seu, né? É claro que eu como padre, não vou bater de frente com a pecuária, não, porque depois eu vou acabar perdendo. Mas, pelo menos com sobriedade, com lucidez, você tem que ser luz na pecuária, né? Luz. Pode beber uma cervejinha? Pode. Não tem problema. Agora, se você não sabe beber, criatura, para de beber, ué. Não dá conta de beber pouco? Para. Você não nasceu para beber. Então depende, você tem que ter uma consciência de que você é observado. Principalmente que você é da igreja. Você é observado. As suas atitudes, né? Claro que pode acontecer uma coisa, um imprevisto, a gente sair de si, né? Tudo bem. Também nós temos direito de errar de vez em quando. Mas não pode ser frequente. Você não pode ser uma pessoa desonesta o tempo inteiro, né? Se aconteceu algum problema ali, padre, me perdoa, fiz uma coisinha que não foi tão bom, agora eu vou recomeçar minha vida. Ótimo, né? Nós temos direito de errar também. Mas nós temos que pensar nessa leitura de hoje. Belos por fora, podres por dentro. Tem gente que usa um monte de terço na mão, não reza um terço por dia. Que coisa horrorosa é essa? O que adiantou os terços na mão? Então não tem? Aí eu falo, a primeira coisa que eu falo, está rezando um terço? Não, você está com 2 terços na mão e não reza um terço. Então vejam, nós temos que colocar em prática aquilo que nós parecemos ser. Isso é óbvio.
A gente tem que colocar em prática. Agora, é difícil só com a nossa força. Temos que buscar a graça. Por isso que eu fico batendo a tecla. Rosário, adoração, principalmente missa. Isso aqui dá uma força para vocês enorme. A Santa Missa, o ápice do cristão, a leitura da Bíblia, o estudo, tudo isso vai tirar a nossa hipocrisia. Claro, nós não somos perfeitos, né? Não é que nós não vamos errar. Mas se nós cairmos, confessa, não tem problema. Padre, eu quero mudar de vida. Cai de novo, confessa de novo. Está lutando? Confessa de novo. Caiu de novo? Está lutando? Eu não vou julgar a sua vida. Tem gente que vem com vergonha. Padre, eu estou com vergonha do mesmo pecado. Olha, não me interessa se é o mesmo pecado. Você tem que saber se você está lutando ou não. Então, confessa. Ponto. E aí, na hora que a gente estiver prontinho, a gente morre. Né? Na hora que a gente estiver quase perfeito, Deus leva. Até lá, lutar. Que saia sangue, mas vamos lutar. Que Santo Agostinho mudou de vida completamente. Interceda por nós. Assim seja.